Bom dia a todos. Sou o Igor Agostinho, estou aqui novamente. Dessa vez, faz um tempo que a gente não se vê, que eu não faço uma live aqui, mas estava passando por alguns problemas técnicos, agora eu tenho uma webcam nova. E bem-vindos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Se vocês estão aqui, significa que vocês compartilham, assim como milhões de pessoas, o sonho de estudar nos Estados Unidos com uma bolsa 100%, mas é um sonho que poucas pessoas realizam. Mas sabe por quê? Porque elas não conhecem a estratégia correta para fazer isso. Provavelmente vocês já ouviram aqueles comentários padrões, tipo, tirem notas altas na escola, tirem 1.500 nesse SAT, façam um trabalho voluntário e essas coisas. No entanto, vocês veem pessoas, assim, que podem ser consideradas gênios sendo rejeitadas. E estudantes, assim, com perfis médios, recebendo bolsas de até US$ 200.000. Então, por quê? Porque que o jogo não é jogado no papel, ele é jogado nas entrelinhas. Então, hoje eu vou contar para vocês o que não está no site da universidade. Eu vou contar para vocês 7 coisas que poucos sabem. Aquelas verdades escondidas que separam os candidatos dos acadêmicos. Então, como a citação para começar, é um cara muito famoso, assim, chamado Benjamin Franklin, acho que vocês conhecem. O investimento em conhecimento rende os melhores juros. Porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Mas, pessoalmente, eu acrescentaria: o investimento em estratégia garante o financiamento para conseguir esse conhecimento. Tem uma frase de um grande ídolo da gente, um cara que eu admiro muito, Ayrton Senna, uma lenda aqui do Brasil, que fala que para você chegar às suas metas, você precisa de pessoas que te ajudem a chegar a essas metas, que te possibilitem isso. E basicamente uma bolsa é basicamente essa pessoa, que ela vai te ajudar. Então, ao final dessa live, eu tenho. Você terá conhecimentos em roteiro que 99% dos candidatos eles ignoram. Então, vamos começar, sem mais delongas. Para começar, o primeiro segredo, aí eu chamo de armadilha holística. Bom, boas notas são o mínimo, e não o máximo. Nossa, mas como assim? A maioria dos estudantes internacionais que buscam essas bolsas, eles pensam, se eu tiver um GPA, ou índice de rendimento acadêmico aqui, para quem ainda não sabe, não está muito familiarizado aos termos, se eu tenho um GPA perfeito, eles têm que me dar dinheiro, uma bolsa. E, bom, essa é a maior mentira do setor de bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, a perfeição acadêmica ela é apenas um ingresso. Ela abre o seu processo, mas não garante seu financiamento. Claro, se você tiver um ótimo histórico acadêmico, ajuda bastante, mas não é tudo. E por que isso? Bom, os responsáveis nas aplicações dos Estados Unidos, eles praticam um processo chamado de avaliação holística. Eles não estão procurando por um robô que consiga memorizar livros e fórmulas didáticas. Eles estão construindo uma comunidade como um quebra-cabeça. Cada peça é diferente e eles precisam se encaixar para criar essa comunidade que eles buscam. Então, eles precisam daquele artista, de um poeta, de um atleta, de um empreendedor, de um ativista, de um voluntário. Então, se você for apenas aquele aluno super inteligente, você é uma mercadoria, sabe? Algo que. E mercadorias, ou alunos inteligentes, eles existem em todos os lugares do mundo. China, Nigéria, Brasil, Índia. Cara, os indianos, eles são muito inteligentes. Então, tipo, você tem que ser mais que isso. Não é só isso. Então, vamos analisar, por exemplo, um aluno que a gente chama de nota A+, né? Média de 4.0, que é basicamente quase o máximo do GPA, pontuação perfeita no TOEFL, a redação e a redação é sobre, tipo, quando ele vai fazer a redação lá para application. Aí eu, tipo, nossa, eu estudei 15 horas de matemática por dia. Cara, isso não é interessante. É tipo, claro, é absurdo. É um cara que se dedica muito. Mas isso não é interessante para eles, sabe? É, eles preferem pegar aquele aluno nota B que tem uma média de GPA de 3.6 e ele não é perfeito, mas ele também iniciou, por exemplo, um projeto de reciclagem no bairro dele e fracassou, mesmo que tenha fracassado. Ele pegou esse fracasso e ele escreveu
uma redação enorme explicando por que isso fracassou e como ele aprendeu sobre liderança e quais foram os frutos desse fracasso, mesmo que tenha sido um fracasso, ainda foi um projeto. Então, isso conta como liderança, como você passa pelos seus desafios. E com o que que isso resulta? Uma bolsa de estudos integral. É estranho, não faz sentido de primeira vista, mas se você pensar, você vê como uma pessoa, ela não é só um robô, ela é muito mais que isso. Portanto, ela consegue seus objetivos. Eu separei uma frasezinha de impacto aqui que eu achei interessante, que é assim: as universidades, elas não concedem bolsas de estudo para recompensar o seu passado. Elas concedem bolsas de estudo para investir no seu impacto futuro. E é basicamente isso, sabe? Ela quer formar pessoas que tenham um impacto futuramente, que não seja só um ótimo aluno academicamente, sabe? Então, pare de tentar provar que você é perfeito. Eles sabem que você não é, e mesmo que você seja, cara, é impossível ser perfeito. Mesmo que você seja em uma parte, você não vai ser perfeito em outra. Então, comece a provar que você não é só perfeito, mas você é interessante para essas pessoas. Então, essa foi a primeira parte. Então, agora que já está tudo meio explicado, que você sabe que você não precisa ser aquele cara absurdamente um gênio, um robô, vamos para a segunda parte. A gente chama de estratégia do tio rico, esse segundo segredo. Principalmente para aquelas pessoas que buscam faculdades de artes liberais. Então, o segredo número 2 começa assim: todo mundo quer ir para Harvard, MIT, ou Stanford, sabe? Ou para as grandes universidades estaduais, como o UCLA. Mas, pô, o segredo é o seguinte: o dinheiro não está nessas partes. Claro, existem bolsas, mas são bolsas extremamente competitivas. Então, é muito, quase, a menos que você seja um ser perfeito, como eu acabei de falar, e além disso, um cara muito interessante. Então, é um conjunto dessas duas coisas que te dá uma bolsa lá. E convenhamos, 99,9% dos aplicantes não são assim. É quase impossível. Então, você tem que procurar o dinheiro onde ele realmente está. E esse dinheiro ele está escondido, te falo que é um lugar que você menos espera, onde você não procura. E onde que está esse dinheiro, Igor? Bom, as universidades estaduais, que a gente chama de escolas públicas, eles geralmente nos Estados Unidos têm lei que dizem que eles não podem dar bolsas para estudantes internacionais. Como o dinheiro dessas universidades para essas bolsas vem de impostos e coisas que o americano paga para financiar essas universidades, essas bolsas elas só estão disponíveis para americanos. Ou seja, como eles pagam imposto, eles não vão deixar esse dinheiro ir para internacionais que não pagam imposto nos Estados Unidos, sabe? Então, no entanto, as faculdades que eu falei, as de artes liberais, a gente chama ela de LECs, elas são particulares, em grande maioria. Ou seja, são escolas que você provavelmente nunca ouviu falar na vida. Eu tenho alguns exemplos que eu separei, como Amherst, Williams, Pomona, Grinnell. Elas são mais conhecidas assim, mas mesmo assim são meio desconhecidas entre o público geral. E eles têm doações de dinheiro enormes, 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 e nenhuma restrição para quem eles dão esse dinheiro. Ou seja, você, como estudante internacional, tem a possibilidade extremamente mais alta, mesmo que seja ainda pequena, extremamente mais alta de conseguir uma bolsa dessas universidades. Algumas dessas pequenas faculdades, por exemplo, elas têm doações de mais de 2 bilhões de dólares para 2 mil alunos. Então, elas estão desesperadas, porque como uma universidade precisa de resultados. Então, quanto mais alunos tiver, mais a melhor a possibilidade deles conseguirem os resultados. Então, eles estão desesperados por diversidade. Ou seja, aqueles caras que eu falei, o poeta, o atleta, o pintor, sabe? Então, eles querem uma grande diversidade dentro da comunidade da universidade deles, para eles conseguirem mostrar para as outras universidades, assim como o MEC aqui no Brasil, que eles buscam uma nota boa. Então, eles olham a perspectiva internacional, porque eles sabem que nos Estados Unidos eles não são muito procurados, e buscam estudantes internacionais. Então, juntam o útil e o agradável. A gente que quer uma bolsa e eles que precisam de alunos interessantes para eles. É a faca e o queijo na mão, sabe? Então, outra frasezinha legal que eu separei para esse tópico
não corre atrás da marca, sabe? Claro, todo mundo quer ir ter uma camiseta de Harvard sabendo estudar em Harvard, mas corre atrás do dinheiro, que é o que nós precisamos. Se esse objetivo é uma bolsa integral, as faculdades artes liberais de primeira linha, claro. Além das, existem várias boas, mas existem várias faculdades liberais de primeira linha, tão boas quanto universidades públicas. É uma aposta melhor do que uma universidade pública renomada se você não tem o perfil perfeito para ela. Então, com essa frasezinha, a gente parte para o terceiro segredo. Bom, aqui é indiferença à necessidade financeira ou consideração da necessidade financeira. Então, pô, infelizmente, eu tenho que ser realista. Você precisa aprender dois termos quando você é um aplicador, ou um aplicante, perdão, que vão moldar, é uma boa palavra, vão moldar o seu destino para uma bolsa. É indiferença à necessidade financeira ou consideração à necessidade financeira. Então, como assim, Igor? Bom, a maioria das universidades, elas consideram a necessidade financeira de estudantes internacionais. Isso que significa que, quando elas vão analisar a sua candidatura, elas também consideram a sua situação financeira. E se você tiver na média acadêmica, mas precisar de, por exemplo, US$ 60.000 por ano, eles vão rejeitar simplesmente porque você é caro demais para eles. Nossa, mas é simples assim? É simples assim. Tipo, eles têm um valor todo ano para destinar a bolsa. Mas se eles veem que você não, que existem vários aplicantes para aquela bolsa, e você é bom, você não é um cara ruim, mas existem pessoas que são melhores, e eles têm uma verba curta. Ou seja, eles vão aplicar essas verbas aos melhores dos melhores. Então, existem apenas algumas das escolas, como Harvard, Princeton, Yale, MIT e Amherst, se não me engano, que eles não consideram a situação financeira de estudantes internacionais. O que ele significa que eles não analisam essas finanças ao decidir te aceitar. Então, se você se candidatar a uma escola dessas que considera a universidade financeira e solicitar uma bolsa integral, a sua candidatura ela precisa ser extremamente forte, ela precisa ser melhor do que os outros candidatos. Então, para eles pagarem para você uma bolsa integral, você precisa valer o investimento. E, como eu acabei de dizer, são muitos aplicantes, então você tem que ser extremamente bom. Então, uma citação famosa sobre essa parte que eu separei aqui também é assim: economia é o estudo de como as pessoas usam recursos. Isso todo mundo sabe. Então, no caso aqui, você é o recurso ou você é um bem de luxo ou você é uma necessidade. Então, assim como a gente, quando vai num shopping e pensa, tá com o dinheiro meio curto, putz, gostei dessa roupa, mas ela é necessária? Ou ela é só algo para me mostrar? Ou você é só um bem, mais um bem? Entendeu? Você também é tratado assim pelas universidades. Elas precisam saber que você é necessário e que vale a pena investir em você. Então, se torne uma necessidade para essas universidades. Tenha um perfil forte para que você consiga, sim, ser uma necessidade para elas e conseguir a sua bolsa. Então, agora, indo para o quarto segredo, a vulnerabilidade vence a vitória. Então, o segredo número 4 é esse segredo se refere às suas redações. Eu já falei várias e várias e várias vezes para vocês que as redações cara, se não a mais importante, uma das mais importantes partes da sua aplicação. Então, é nesse momento que as universidades, eles conhecem você de verdade. Mas o seu primeiro pensamento cara, eu vou me mostrar para eles que eu sou o melhor possível. E esse pensamento é errado. Acredite se quiser. Cara, em muitas culturas, principalmente aqui no Brasil, a gente é ensinado a esconder as nossas fraquezas. A gente sempre escreve textos e redações falando nossos méritos, prêmios. Ah, eu ganhei uma Olimpíada de Matemática, eu fui presidente de turma. E os americanos acham isso entediante. Sério. Ah, entediante? Sim, entediante. Por quê? Porque parece um currículo, sabe? O que você garante, não garante, mas, nossa, ajuda 99%, é a sua vulnerabilidade. Acredite se quiser.
Então, é isso. Tipo, pegue quando você for fazer. Já falei várias vezes também para vocês serem sinceros durante suas aplicações. E eu reforço aqui agora. Cara, seja vulnerável, mostre suas dificuldades, fale como você é de verdade, porque você vai ser uma mosca branca dentre todos os outros que falam: nossa, cara, eu sou extremamente competente, eu tenho milhões de prêmios, mas tá, e aí, o que que você tá aqui para ensinar? Como que a gente vai te ensinar? Se você já é perfeito, eu não tenho interesse em você. Eles buscam aquelas pessoas que são sinceras, que estão lá lutando, têm garra e que têm algo a aprender. Se você é perfeito, você não tem nada a aprender. Então, agora essa foi o segredo número 4. Vamos para o segredo número 5, que é o protocolo do professor. Ou melhor dizendo, networking. Bom, se você é um jovem, hoje você já trabalha, ou você estuda em faculdade, ou você que acabou de terminar o ensino médio, cara, ou você está cursando ensino médio, você sabe que contatos são as coisas mais importantes. E contatos a gente chama de networking, certo? Então, são aquelas pessoas que você tem contato, como você se vende, como as pessoas se veem, o que você fez para essa pessoa poder te ajudar, se você merece essa ajuda, tudo isso é network. Então, quando que sua candidatura começa? Quando você clica lá em enviar, negativo. A sua candidatura ela começa meses, até anos antes. A maioria dos estudantes que vão aplicar, eles ficam invisíveis até o prazo final. Ah, porque eu estou muito ocupado. Ah, porque eu estou resolvendo esses problemas, procurando textos, melhorando meus documentos. Claro, isso é necessário, 100%. Mas você sabia que você, antes de se candidatar para a universidade, pode se comunicar com os corpos docentes das faculdades? Se comunicar, mas como? Se ele está lá nos Estados Unidos, eu estou aqui no Brasil? Simples. A gente está na internet hoje, na era da tecnologia. Cara, você pode mandar um e-mail, você pode procurar o professor no LinkedIn, sabe? Isso é especialmente verdadeiro e incrível para universidades que são voltadas para pesquisas ou faculdades menores. Se o professor do departamento de biologia, por exemplo, souber seu nome e ficar impressionado com suas perguntas, ele pode sinalizar um positivo para sua candidatura de admissão. Então, cara, uma estratégia ótima, que é muito bem aplicada e que sempre funciona, é você encontrar um professor que faça uma pesquisa e que você goste. Então, não pode ser um cara, como eu já disse em lives anteriores, você tem que procurar um cara que você goste. Não pode ser só o reitor da faculdade, porque aí ele vai estar muito ocupado para você, whatever, só mais um. Então, você tem que ler os artigos, pesquisar sobre essa pessoa e vai lá, manda um e-mail para ele. Ah, prezado professor Carlos, eu li seu artigo sobre biologia marinha e tem uma pergunta sobre tartarugas, como elas se reproduzem, e sou um estudante aspirante aqui do Brasil, e tem uma pergunta também sobre plantas do seu artigo. É, e sim, se você conquistar um professor dentro da universidade que você busca aí, suas chances, perdão, de conseguir uma bolsa de estudo, elas aumentam drasticamente, sabe? Porque daí você não vai ser só mais um número, só mais uma candidatura, você vai ser uma pessoa que um professor lá de dentro já conhece. Pô, isso é incrível, sabe? Então, isso é uma dica de ouro. Então, pô, sabemos aqui no Brasil isso acontece bastante, que é pessoas até em trabalho, né? A gente não nem falando do meio acadêmico. As pessoas elas contratam pessoas por indicação nos trabalhos. Então é simples, pessoas que ela conhece, pessoas que se mostraram, pessoas que têm alguma relação. Então, a universidade elas buscam alunos que elas já sentem uma certa segurança se elas já conhecerem esse aluno, já saberem quem é essa pessoa, sabe? Então, não seja só um PDF numa pilha de milhares de PDFs, milhões de PDFs. Então, seja uma pessoa. Esse é o resumo. Seja alguém que eles, quando verem, falar: olha, o Igor, ele já me fez uma pergunta, ele é um cara interessado, conheço o perfil dele, acho que ele é uma ótima pessoa para receber uma bolsa.
É uma dica do professor, mas essa dica, mesmo pro cara que avalia as bolsas, ela vale milhões, sabe? Então, é isso. Seja uma boa pessoa. Então, terminando esse tópico, a gente parte para o próximo segredo. Segredo número 6. Acúmulo externo versus interno. Então, um ponto importante para quem aplica é entender como funciona a política de acúmulo. Acúmulo o quê? Dinheiro, capital. Então, existem dois tipos de financiamento. O auxílio institucional, que é o dinheiro da universidade, que vem dos impostos, que essa universidade recebe, e bolsas de estudos externas, perdão. Então, dinheiro de clubes, como aqui no Brasil bastante o Clube Rotary, governos, fundações, grupos, empresas. Cara, eu posto lá no Application College bastante bolsas que são por externas. De vez em quando, algumas têm internas também, mas a maioria é externa, é alguma fundação que busca algum objetivo e ela vai pagar suas mensalidades, suas despesas, se você consegue cumprir esse objetivo para ela. Então, muitos estudantes, eles gastam cerca de horas se candidatando a pequenas bolsas de estudo, de externas de $1.000, $1.500, mas algumas universidades, elas praticam deslocamento. Se você vai ganhar $5.000 de uma fonte externa, a universidade pode reduzir a sua própria de bolsa de estudos em $5.000. Você fala, ué, como assim? É simples. Eu tenho uma bolsa de que eu preciso dela e só que eu preciso, minhas despesas anuais são $50.000. Ah, mas para a universidade é muito caro $50.000. Então você perde o interesse. Mas se alguma fundação, alguma empresa, alguma coisa financiar 25 desses $50.000, opa, temos aqui uma bolsa de $25.000 para que a universidade tem que pagar. Você se tornou barato o suficiente para o seu perfil corresponder a essa bolsa, sabe? Então você vai conquistar essa bolsa, só que, claro, você precisa ser útil para a universidade e para bolsa externa, para a empresa. Então, assim, elas dividem, fica mais barato, é a mesma coisa que você parcelar um carro, só que em vez de eu, por exemplo, pagar uma parcela e meu pai pagar outra. Então você está dividindo, você está ficando mais barato, o carro vai custar metade para a universidade e metade para a empresa. Logo, fica justo. Então, a dica desse tópico é concentrar 90% da sua energia na solicitação de auxílio financeiro da universidade, como CSS Profile, ISFAA, e lá que eles tipo, vão olhar e você vai achar o dinheiro de verdade que você precisa. Lá tem pacotes de $40.000, $50.000, $60.000 por ano. Tudo depende, sempre tem alguém disposto a pagar. Tudo depende se você é interessante e se você consegue cumprir os objetivos que eles pedem, né? Então, use essas bolsas de estudo externas que você consegue no CCA para livros de universidade, que são muito importantes, passagens aéreas, e não dependa delas para pagar a mensalidade. Deixa isso aí que a universidade vai cobrir para você. Então, aqui uma frasezinha de impacto, vai direto à fonte. Não corra atrás de centavos quando há milhares de dólares esperando no escritório de auxílio financeiro. Então, aqui eu já falei bastante hoje, mas eu juro que está acabando. Vamos lá. O sétimo segredo da live de hoje. Arte da apelação. Apelação finalmente, um segredo número 7. É aquilo. A primeira oferta nunca é a oferta final. Assim como a gente usa aqui no Brasil, usa bastante OLX para vender nessas coisas, Facebook Marketplace. Cara, o cara vai te mandar lá, você está vendendo um item por R$ 200. O cara vai te mandar uma proposta de 150. Ah, aí você pode simplesmente aceitar, negar, mas você pode negociar também. Então, pô, cara, 150 fica ruim para mim, eu não tenho essa possibilidade hoje, o valor tá muito baixo. E você dá aquela chorada que a gente chama, né? Aí o cara vai falar, tá bom, cara, eu pago 180. 180, opa, tá agradável para mim, eu vou lá e vendo. Então, com as bolsas de estudos são praticamente a mesma coisa. Então, digamos que você seja aceito. Incrível, top, consegui meu objetivo.
mas aí o fundo que eles vão dar para você é insuficiente. Você precisa de 30 mil doletas e para se sustentar lá como estudante, e eles te ofereceram 20. Mas a Universidade B, ela te ofereceu 30. Então, cara, mas eu quero muito essa universidade. Eu não quero para a Universidade B. Então é simples. A Universidade B, ela vai estar lá com 30 mil dólares, mas é interessante para você, como eles te passaram com bolsa, você já é interessante para eles. Então, eles querem você lá. Então, você mostra para eles: olha, cara, gostei muito da sua proposta, muito obrigado, mas essa universidade aqui me ofereceu 30 mil dólares. É, eu gostei muito da universidade de vocês, realmente é o meu sonho. Cara, tem certeza que você não consegue essa bolsa? Se você não conseguir, eu vou lá para outra universidade e vou estudar lá. Se você realmente tiver um perfil interessante, eles vão falar: não, jamais. A gente cobre essa bolsa. É igual comprar uma coisa de uma loja e falar que a outra tá vendendo mais barato, sabe? Eles vão cobrir, eles vão te dar essa oferta, vão te dar os 30 mil dólares e você, pronto, conseguiu dois coelhos numa cajadada só. Você tá na universidade que você quer e no dinheiro que você precisa. Então, é isso, é tipo, você precisa apelar cara, nossa, vou de vocês meus sonhos, sabe? Tipo, é isso, basicamente é como numa negociação. Então, elas têm todas as universidades, elas têm uma lista de espera com dinheiro. Então, se o estudante recusar a oferta, esse dinheiro fica disponível. Então, lógico, o cara também foi aceito na Universidade A, mas ele foi para B porque a B pagava mais e ele não quis negociar. Logo, o dinheiro que ia para esse estudante está lá, livre para a universidade. Então, se você negociar, eles podem pegar esse dinheiro que é para ele e jogar para você. É assim que funciona. Não é como se eles estivessem só negociando. Eles vão ter essa. Porque nem sempre todos os estudantes aceitam a bolsa. É normal. É como uma vaga de vestibular que um estudante passa e você entra na fila de espera. Tipo, é basicamente isso. Com dinheiro. É, então, é aquilo, você nunca vai conseguir nada do que você não pede, sabe? Então, seja profissional, claro, seja sempre respeitoso, seja humilde, mas peça. Essa é a dica. Então, cara, essa foi os segredos de hoje. Vamos recapitular, né? Só para finalizar aqui com chave de ouro. As notas, elas são apenas ponto de partida. Busque universidades de artes liberais, se possível. Se não for exatamente o que você busca, você não sabe, não tem uma visão muito clara, vai lá dar uma olhada, porque elas têm muito dinheiro para pagar bolsas. É, entenda a diferença entre as universidades com necessidade financeira e sem necessidade financeira para admissão. Seja bastante vulnerável nas suas redações, então mostre de verdade quem você é. Construa um network absurdo com o corpo docente. Isso, cara, essa dica é incrível, tipo, ela ajuda muito, de verdade. Foque no auxílio institucional, então não busque só o auxílio da faculdade, busque também meios externos, que tem bastante dinheiro aí para ajudar com bolsas. Negocie sua oferta, seja humilde, mas negocie. E, bom, esses foram os 7 tópicos de hoje. Então, é uma jornada difícil, a gente sabe. Até para mim, que tenho um pouco mais de experiência, mas cara, é uma complicação sem fim, mas a gente tá aqui para te ajudar. Tem dias que até eu, quando acordo, tenho vontade de desistir das bolsas, desistir do que é tudo e fazer uma faculdade aqui no Brasil. Mas lembre-se do porquê você começou, sabe? No meu caso, um sonho de infância. Muitas pessoas também têm esse sonho desde criança. Eu quero morar fora. Às vezes é um sonho de um estudo melhor do que o que onde você tá pode te proporcionar. Então, lembra que é aquilo, você está fazendo isso para mudar a trajetória da sua vida e da sua família, sabe? Até porque você vai ser aquele primo que, putz, nossa, o Igor estudou nos Estados Unidos. Sabe aquele primo chato que todo mundo tem, que o primo é sempre inteligente? Então, você vai ser esse cara, você vai ser diferenciado. E lembre-se, se você tem medo de fazer tudo isso, estudar fora, lembre que, no fim, você só não pode se arrepender do que você não fez. No caso, você pode só se arrepender do que você não fez, do que fez também. Mas é isso, tipo, vai lá, tenta, dá o seu melhor, busca ajuda. A gente está aqui para te ajudar. A gente tem um curso aberto hoje do Application College, é um curso gratuito. Tem outras modalidades de curso também que a gente consegue dar uma ajuda mais privada, mas a gente tem algumas aulas gratuitas e a porta está aberta, sabe?
Você precisa ser ousado o suficiente para ir lá e passar por essa porta de uma maneira estratégica, para que quando você sair do outro lado, você tá lá com sua bolsa, tá lá com seus sonhos, tá realizando um sonho. Você tá com seu objetivo completo, sabe? Você saber que todo aquele esforço que você teve não foi em vão. E é aquilo. A bolsa de estudos ela não vai para o aluno que mais precisa. Ela vai para o aluno que melhor demonstra que o seu valor e que precisa dela. Então, obrigado. Essa foi a live de hoje. Obrigado por estar aqui até o final. Então, escreva o seu futuro. É isso. Segue a gente lá no Instagram, Application College BR, que todo dia tem bolsa. Eu vou postar depois dessa live, um pouco mais tarde, que hoje eu estava bastante ocupado, mas vai ter bolsa hoje também. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!